Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso mundo. Puxa uma cadeira e se prepara porque hoje nós vamos viajar no tempo, até o berço da nossa civilização ocidental. Vamos direto para a Grécia Antiga para contar uma história que é um verdadeiro clássico, cheia de monstros, lendas, tragédias familiares, magia bizarra e reviravoltas que parecem roteiro do cinema de ação. Hoje vamos falar sobre a lenda de Cadmo e os Dentes de Dragão. Tudo o que eu vou falar, esta história que eu vou te contar, é uma lenda mitológica milenar. Muito antiga, antiguíssima, né? Mas ela é 100% fiel aos registros literários da antiguidade, baseada principalmente na obra Metamorfoses do poeta romano Ovídio e na biblioteca do historiador Apolodoro. Para a gente não se perder no meio de tantos nomes importantes, deixa eu te apresentar primeiro as peças desse tabuleiro místico. O nosso protagonista é Cadmo, um príncipe fenício valente, astuto e determinado, conhecido por ser um dos primeiros grandes heróis da mitologia grega. Ele tinha uma irmã chamada Europa, uma princesa de beleza tão estonteante que acabou chamando a atenção de um dos homens mais poderosos do universo, Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, o senhor dos raios, famoso tanto por seu poder absoluto quanto pelas suas escapadas amorosas bizarras. Na tentativa de resgatar a sua irmã das garras de Zeus, Cadmo vai precisar consultar a voz do próprio destino, através do Oráculo de Delfos, um santuário sagrado onde sacerdotisas entravam em transe para transmitir os conselhos enigmáticos do deus Apolo. É claro, o grande antagonista dessa jornada é o dragão de Ares, uma serpente colossal e monstruosa, com escamas douradas que brilhavam como fogo, olhos que faiscavam veneno e 3 fileiras de dentes afiadíssimos na boca. Esse monstro era o guardião sagrado de uma fonte protegida pelo próprio deus da guerra. Com os nossos personagens devidamente apresentados, a história ganha um ritmo alucinante. Cadmo estava numa busca desesperada por encontrar Europa, a sua irmã, que tinha sido raptada por Zeus, transformado em touro, para ele não ser reconhecido. Depois de rodar o mundo e não achar pista nenhuma, ele foi pedir ajuda ao Oráculo de Delfos. O oráculo deu uma instrução bizarríssima. Esqueça da sua irmã. Siga a primeira vaca que você encontrar, que nunca tenha puxado um arado. Onde ela cair do cansaço, ali você deve fundar uma grande cidade. Cadmo obedeceu, conseguiu e seguiu o animal, e quando a vaca finalmente desabou numa planície na região de Beócia,
ele resolveu preparar um sacrifício aos deuses como agradecimento. Só que para o sacrifício, ele precisava de água pura. Então, foi assim que ele mandou a parte dos seus homens buscarem água numa caverna próxima, que escondia uma floresta sagrada. A floresta e a fonte do deus Ares. O que seus homens não sabiam é que aquela caverna era o lar do aterrorizante dragão de Ares. Os homens de Cadmo entraram na caverna e, assim que mergulharam as jarras na água para o sacrifício de agradecimento, o dragão acordou. E acordou com um rugido assustador. Num piscar de olhos, a criatura esmagou alguns guerreiros com as suas garras, asfixiou outros com seu hálito venenoso e dilacerou o resto com a sua boca. Vendo que ninguém voltava, Cadmo resolveu investigar, armado apenas com uma lança de ferro e sua coragem. Quando ele entrou e viu os corpos dos seus amigos e o monstro banhado em sangue, o príncipe fenício entrou em fúria. Estava bravo. Ele pegou uma pedra enorme e atirou contra o dragão. Mas, como as escamas eram tão duras como aço, não conseguiu fazer nada. Foi assim que chamou a atenção do dragão. O dragão avançou com a boca aberta, sibilando veneno, e num movimento rápido de pura adrenalina, Cadmo saltou, pulou para o outro lado, esquivando a mordida do dragão, e conseguiu enterrar a sua lança de ferro diretamente na garganta do monstro, prendendo a criatura contra o tronco de uma árvore milenar. O dragão debateu-se violentamente até que deu o seu último suspiro. Cadmo venceu, mas estava ali sozinho, cansado e sem exército no meio da nada. Como que ele ia fundar uma cidade daquele jeito? Foi aí que a deusa Atena desceu dos céus e sussurrou para ele um conselho místico. Arranque os dentes desse dragão, semeie-os na terra como se fossem sementes de trigo. Foi o que a deusa falou para ele. Cadmo achou a ideia bizarra, mas obedeceu. Pegou os dentes afiados, cavou um sulco no chão e enterrou. Segundos depois, a terra começou a tremer. Para o completo espanto do príncipe, o que brotou do chão não eram plantas, mas sim pontas de lanças brilhantes, seguidas por capacetes de bronze, escudos e um exército inteiro de guerreiros gigantescos, completamente armados e com os olhos injetados de sangue. Eles eram os Espartoi, que significa literalmente homens semeados. Antes de que os guerreiros atacassem Cadmo, ele, muito esperto, pegou uma pedra e atirou secretamente no meio deles. Os guerreiros, achando que tinham sido atacados uns por outros, começaram uma batalha campal brutal ali mesmo. Eles se despedaçaram até que restaram apenas 5 guerreiros vivos.
Esses 5 guerreiros sobreviventes finalmente pararam de lutar, fizeram as pazes e juraram lealdade eterna a Cadmo. Juntos, eles ajudaram ao príncipe a erguer a famosa cidade de Tebas, tornando-se os patriarcas das famílias mais nobres e poderosas da região. Como é que essa fofoca milenar, como que essa história milenar se encontra na nossa cultura? Gente, o impacto disso no nosso vocabulário e na nossa psicologia é impressionante. Hoje, na literatura, na política e na sociologia mundial, existe uma expressão clássica chamada semeando dentes de dragão. Você sabe o que significa? Significa ter uma atitude ou espalhar uma ideia que vai inevitavelmente a criar condições para uma guerra ou para uma destruição futura. Quando um governante espalha o ódio ou quando uma empresa cria rivalidade interna tóxica, os analistas dizem que eles estão semeando dentes de dragão, como Cadmo. Além disso, a figura de Cadmo é fundamental na nossa história, porque, de acordo com a tradição grega, foi ele quem trouxe o alfabeto fenício para a Grécia, que acabou dando origem ao alfabeto latino que você usa ao momento de escrever em português. O mito também moldou grandes tragédias do teatro romano e grego, como as histórias de Edipo e Antígona, que eram descendentes diretos dessa linhagem nascida do sangue do dragão. Essa transição do monstro para a civilização, do dragão para Tebas, nos traz uma reflexão, uma crítica profundamente humana sobre a própria natureza das nossas sociedades. Tebas, uma das maiores e mais brilhantes cidades da antiguidade, não nasceu da paz. Ela foi fundada sobre o cadáver de um monstro sagrado, o dragão de Ares, e construída com a ajuda de soldados que nasceram da terra, focados apenas na violência e no sangue. Filosoficamente, isso nos mostra uma verdade incômoda sobre o nosso mundo. Quase todas as grandes civilizações, como a grega, impérios e instituições modernas que nós admiramos hoje, têm as suas fundações fincadas na violência e no conflito primordial. A ordem, muitas vezes, nasce da barbárie, nasce do caos. Quantas vezes nós, nas nossas vidas cotidianas, nas nossas discussões na internet, nos comentários, por exemplo, não estamos agindo como Cadmo, enterrando pequenos dentes de dragão, por pura conveniência ou raiva momentânea? Será que nós temos a real consciência de que as ideias agressivas que plantamos hoje vão brotar amanhã na forma de guerreiros armados prontos para destruir? Ou estamos apenas esperando que a Terra colha violência e, milagrosamente, nos devolva a paz? Pensa nisso. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Um abraço muito forte para todos. E a gente se vê de novo no próximo episódio do Nosso Mundo.